Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Lucas, no capítulo 11 e no versículo 28, que diz assim: Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Irmãos, o Senhor quer nos deixar um recado assim, ó. O Senhor diz assim, ó: Bem-aventurados são os que guardam a palavra de Deus. Mas quem guarda a palavra de Deus, pratica essa palavra. Então, irmãos, mesmo que sejamos tão errantes assim, tão pecadores, nós temos consciência, né? Feliz é aquele que toma consciência dos seus erros. Quando erra, toma consciência que já fez algo errado. E muitas das vezes, quando a gente acaba passando despercebido, né? Coisas erradas que a gente faz, mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo para poder nos alertar, para fazermos a gente lembrar aonde que a gente errou. Mesmo que sejamos tão errantes assim, mas o Senhor fala: bem-aventurado aquele que guarda, porque aquele que guarda, ele pratica. Então, se você guarda no teu coração a palavra do Senhor, como diz os mandamentos, né? É uma divisão muito grande de coisas que nós temos que fazer para viver nos caminhos do Senhor, para você estar no caminho dele, para você ganhar a tua salvação. Não é nenhuma, nem duas, nem três, são muitas coisas que nós temos que fazer para poder mudar o nosso jeito de viver. Mas essa forma de mudar o nosso ser, ela vai nos trazer melhora, ela vai trazer paz no nosso coração, porque quando a gente ouve e a gente obedece e a gente coloca em prática, porque para você colocar em prática, primeiro você tem que guardar no teu coração a palavra. Mas quando a gente... Não são todas as vezes que a gente consegue guardar toda a palavra no nosso coração. Muitas das vezes, quando é necessário, o Espírito Santo, ele nos ajuda a lembrar da palavra. Principalmente quando Deus tem que falar algo para alguém. Então o Espírito Santo vem e lembra você na hora ali para você entregar aquela palavra, para você falar aquele versículo para a pessoa. Mas muitas das vezes a gente não consegue lembrar bem certo toda a palavra. A gente não consegue lembrar bem o versículo. Mas, irmãos, vamos guardar sim. A gente só consegue guardar a palavra desde que você ouça e leia a palavra todos os dias. Porque se você ouvir a palavra todos os dias, você vai estar refletindo, a palavra vai estar falando com você todos os dias. Aí você vai conseguir lembrar também todos os dias dessa palavra. Porque a gente não consegue guardar toda a palavra, mas a gente sabe que a gente não pode roubar, que a gente não pode matar, que a gente não pode adulterar, que coisas passadas que a gente fazia, a gente não deve fazer. Por quê? Porque isso desagrada ao Senhor. E quando a gente faz assim, nós ficamos amargurados, irmãos, nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos. Por quê? Porque o Espírito Santo se desagrada disso. O Espírito Santo se afasta da gente e daí a gente começa a ficar triste, abalado, porque está havendo uma distância por causa do pecado.
Mas a gente sabe sim, muitas coisas que nós temos que fazer para poder agradar ao Espírito Santo, para que ele não venha se afastar de nós. Nós sabemos que nós não podemos ficar irado, que nós temos que perdoar o nosso irmão. Porque se a gente não perdoar o nosso irmão, Deus não perdoa os nossos pecados. E cada vez mais você vai acumulando pecados e pecados e pecados. O Espírito Santo ele vai se afastando de você e você vai se afundando e você vai se entristecendo e você vai se abalando. Então essa é a consequência de você não perdoar o teu próximo, que faz parte do que? Guardar a palavra. Não ficar irado, não ficar estressado. E o Senhor diz, irai-vos, mas não pequei. Quer dizer, ele sabe que você vai ficar irado, mas você não precisa pecar. Se você ficar irado, você respira fundo e começa a orar onde que você está em pensamento, para Deus dar graça para você e te dar paz no teu coração, para aquela ira, aquele ódio, aquela raiva sair de dentro do teu coração. Não, tem momentos que é bem complicado, irmãos, sabe, pra gente, porque a gente passa situações que a raiva, a ira, ela vem à tona mesmo. Mas aí que tá o autocontrole, de você poder se controlar e guardar aquilo que desagrada ao Senhor. Então, bem-aventurado é você que consegue fazer isso, porque a luta que nós passamos é uma luta constante de podermos controlar o nosso ser. Porque o inimigo, ele vai fazer de tudo. Ele vai usar uma pessoa, ele vai usar teu marido, ele vai usar tua vizinha, ele vai usar qualquer pessoa que for. Qualquer pessoa que ele puder usar, ele vai usar para poder te entristecer, para poder te deixar com raiva, para poder tirar você da graça. Então aí você vai respirar fundo e você vai orar em pensamento aonde que você estiver. Não precisa nem dobrar o joelho, não. Se você não puder dobrar o joelho, não precisa, porque Deus sonda o nosso coração. O Senhor entende que naquele momento você não consegue dobrar o joelho, então você ora em pensamento mesmo, e você vai ver que daí a paz já volta a reinar no teu coração, e que daí a raiva, o ódio daquela pessoa já passa. Então essa é uma luta constante que nós vivemos todos os dias das nossas vidas. Mas é assim, irmãos, é assim, e quando você consegue vencer essa luta, você sente uma paz tão grande no coração que é algo incrível, que somente o Espírito Santo pode conceder para você essa paz. Essa paz só vem de Jesus, só Ele que concede essa paz para conseguirmos viver dia após dia, lutando um dia após o outro, mas sem a graça dele a gente não consegue guardar. Temos que ouvir a palavra todos os dias, porque, irmãos, o ser humano tem um problema muito sério, que é o esquecimento. Se você não viver constantemente lendo, refletindo na palavra, a gente acaba esquecendo, né, irmãos? Então vamos ficar com essa palavra hoje, porque o Senhor nos fala, guarda, bem-aventurado, você é bem-aventurado porque você guarda a palavra, mas além de guardar, você guarda para você não pecar contra o Senhor. Então você vai praticar essa palavra que o Senhor nos ensina no dia de hoje. Amém, irmãos? Vou orar por você. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Jesus nos ajuda, Pai, a guardar todos os dias, a lermos a Tua palavra todos os dias, Pai,
para podermos estar refletindo e guardar, Senhor, cada vez mais, Senhor, no nosso coração. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nos lembre, Pai, da Tua palavra, Pai. Nos ajude, Jesus, a ficarmos firmes, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Somente pela Tua graça e a Tua misericórdia nós vamos conseguir, Pai. Louvado e bendito seja o Teu santo nome. Assim eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.